E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo o que fazer para se proteger quando você está exposto em renda variável. Primeira coisa que você precisa saber quando você está investindo em renda variável é que você está exposto a dois grandes riscos, que é o risco global e o outro é o risco específico, certo? Então eu vou falar dos dois e dizer as ferramentas que se pode usar para diminuir o risco nos ativos de renda variável. O primeiro risco, que é o risco específico, a gente fala que ele é específico daquele ativo que você está investindo. Se você está com um ativo só na carteira, o risco que você corre é daquele ativo em si. Esse risco ele é diversificável. Então, como se reduz o risco de um ativo em si? É diversificando. Então, você coloca 10 a 15 ativos na tua carteira e você vai acabar reduzindo esse risco específico. Porém, há outro risco que, independente do número de ativos que você possua, você não consegue reduzir, porque ele atinge todos os teus ativos, que é o risco global. Por exemplo, agora, recentemente, que é o caso do coronavírus, ele derruba todos os teus ativos, porque o investidor ele fica numa expectativa que algo vai acontecer e acaba vendendo seus ativos, e isso faz com que todos, independente do número de ativos que você tenha, ele caia. Então, não é com a diversificação que a gente vai conseguir reduzir o risco global. Tá? Claro que alguns pensam, poxa, agora esse coronavírus, eu não sei até onde vai, eu vou vender todos os meus ativos e esperar para ver o que vai acontecer. Depois eu entro no mercado de novo. Isso é um grande erro. Claro que eu não estou dizendo para você comprar ativos de renda variável, fechar os olhos e esquecer eles. Todo o grande investidor, ele reavalia seus ativos de tempo em tempo, até justamente para não ser pego de surpresa por algum fato que vá derrubar os seus ativos. Então, sim, tem que reavaliar a carteira de tempos em tempos e claro que nem tudo são números, às vezes a gente compra um ativo, o ativo é bom, ele está me pagando bons dividendos, tal, mas nem tudo são números. Então, se você escolhe um ativo, hoje ele pode ser bom, amanhã aquele negócio pode deixar de ser bom, mas você recebe sinais de que aquele ativo vem deixando de ser bom e um dos sinais é o lucro. Se um ativo deixou de te dar lucro, logicamente isso vai repercutir no preço e ele vai caindo, vai te dando sinais. Se você comprar um ativo, fechar os olhos, esquecer ele e nunca mais olhar, que eu vejo muitas pessoas dando conselhos assim e tal, o risco ele é bem maior. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora há pouco, que foi o caso da Cielo. Uma Cielo com os números excelentes, números muito bons, e, entretanto, o ativo aí nesse último ano ela foi pego com a guerra das maquininhas, que a gente fala, né? Então entrou muito concorrente naquele mercado e fez com que o preço das ações desabasse. E, claro, ela vinha dando sinais nos números, o lucro reduzindo e tal, né? Então, eu mesmo tinha o ativo colocado em carteira e, diante dos sinais que vem dando, comecei a reduzir a minha exposição naquele ativo. Então, há sinais, é bom que se avalie de tempos em tempos, justamente para isso, mas também não pode vender todos os ativos, tá? É bom você saber que quando você está em renda variável, tá, você não pode ter uma visão de curto prazo, pegar e comprar o ativo com o objetivo de vender dali a 2, 3 ou 6 meses ou um ano. Renda variável, ela é uma visão mais de longo prazo, sim, mínimo escolher um negócio para ser sócio, que eu digo, por no mínimo 2 anos, e avaliando os números, porque a gente pode estar errado em escolher um negócio, sim, mas, entretanto, aquele negócio eu estou comprando para continuar com ele por mais tempo do que um período reduzido de prazo, tá? Então, um exemplo que eu vou te dar aqui nesse gráfico, eu quero que tu acompanhe comigo aqui. Esse gráfico, por exemplo, que aconteceu agora no mês de janeiro, os fundos imobiliários, que eles foram a porta de entrada para os investidores que estão saindo da renda fixa e começando a migrar para a renda variável, e estão fazendo certo, porque a renda variável agora pagando
a renda fixa pagando agora muito pouco. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, teve reunião do Copom e derrubou a taxa de juros de 4,5% ao ano para 4,25%. Então, muitos ativos da renda fixa vão pagar menos que a inflação. Um deles, que é onde a grande maioria coloca o dinheiro, é na poupança, né? Então, um investidor que tem velhos hábitos de manter dinheiro em poupança, ele vai ficar para trás se ele não começar a migrar os seus ativos para o seu patrimônio para ativos mais sofisticados, como ativos de renda variável. Então, acompanha comigo aqui esse gráfico dos fundos imobiliários. Esse é o índice que acompanha os fundos imobiliários, que é o IFIX. Nesse último mês de janeiro de 2020, acompanha aqui que ele caiu bastante, aqui uma queda aí de aproximadamente 5%. Então, praticamente todos os ativos acompanharam essa queda, tá, nesse gráfico de um mês. Então, acompanha comigo, veja que isso foi uma queda de todos os fundos imobiliários, certo? Então, a tua visão aqui de um mês, você olha, poxa, caiu bastante, o que eu faço? Vendo os meus ativos meus ativos dos fundos imobiliários, vou lá e vendo. Então, isso não pode ser tomado uma decisão só assim. Acompanha agora esse outro gráfico que eu vou compartilhar contigo, que é esse desempenho aqui. Então, eu quero que você perceba aqui, ó, que olha o que aconteceu aqui com esse ativo. Percebam que ele subiu bastante, subiu aqui, teve uma grande suba, tá? E se você olhar bem, vai ver que é o mesmo que eu utilizei no gráfico anterior, com uma grande diferença aqui, né? Estou mostrando para vocês o IFIX no primeiro momento, em um mês, teve uma queda aí acentuada de 5%, e aqui eu estou mostrando o mesmo índice eu estou mostrando para vocês aqui, porém com uma visão de 2 anos. Então veja que ele teve uma grande suba em 2 anos, e ali está a última queda, aquela que eu mostrei no gráfico anterior, está representado aqui no final. Então veja que ele, diante de uma visão de 2 anos, ele não representou praticamente nada, essa queda de 5%, diante da grande valorização que ele teve nos últimos 2 meses, nos últimos 2 anos, de 2019 e 2020. Tá? Então, de 2018 e 2019. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, de ter uma visão de longo prazo quando vai investir em renda variável. Se você tem um objetivo de curto ou de médio prazo, não invista em renda variável, porque você pode sofrer com essa oscilação que é completamente normal, ok, de acontecer. Agora, como eu faço para me proteger? Eu já sei que eu me protejo do risco específico dos ativos diversificando, comprando entre 10 e 15 ativos e mantendo eles em carteira. Já sei que os grandes investidores realocam suas posições. Como que ele realoca? Ele comprou 10 a 15 ativos, um dos ativos começou a dar sinais ruins, então ele vai lá, vende parte daquele ativo e realoca em outros ativos que ele considera mais atrativos. Isso é normal, até porque o mercado ele é dinâmico, ele é flexível e pode acontecer de você fazer. Agora, como eu me protejo de um risco global? Bom, existem várias formas. Primeiro, realocando a tua posição, verificando alguns ativos e se eles ficaram caros demais, pode chegar o momento que é de vender, ou vender parte, tá? Então isso é completamente normal. A segunda coisa que se pode fazer também para proteger os ativos é lançar stops, ou seja, eu já estou com um lucro bom naquele ativo, eu não quero vender ele, mas também não quero que perca uma parte do lucro, quero garantir aquele lucro, então eu vou lá e lanço um stop. Eu vou mostrar depois para vocês aqui como que se lança um stop, é muito fácil de fazer, tá? Um stop ele tem uma validade de 30 dias, e eu posso ir ajustando ele conforme o que vai acontecendo com o ativo. Tá? E a terceira coisa que eu posso fazer, eu posso utilizar para proteger a minha carteira opções. Tá? Onde eu me especializei no mercado de opções,
A grande maioria acha que o mercado de opções ele serve para especulação, e o mercado de opções, que é um mercado de contrato futuro, né, das ações que se dá através das opções, ele é muito usado pelas tesourarias das grandes empresas para proteção. Se a gente entender isso no mercado de opções, a gente consegue utilizar elas para proteger os nossos ativos, ok? Então, assim, na questão da stop, tá? Uma das coisas que eu quero também compartilhar contigo é a questão que você tem que cuidar muito, que é a oscilação de um ativo. Então, acompanha comigo esse ativo aqui, por exemplo, que ele foi comprado a 40, perceba que ele cai para 30, isso é normal, essa oscilação, ele volta para 40, aí ele sobe para 50, depois ele vem para 40 de novo, cai para 30. Então vocês percebam que ele está oscilando dentro de uma área entre 30 a 50, certo? Então entre 30 a 50 ele está fazendo uma oscilação, tá? Então esse é o raio do ativo. Aqui num período de 9, aqui poderia ser 9 semanas, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu te pergunto, em um ativo, você compraria esse ativo? Que ele está oscilando entre 40 a 30, sobe a 50, volta para 40, volta para 30 e tal. Bom, eu particularmente não compraria, por quê? Porque esse ativo não está saindo do lugar, ele está oscilando e está ficando no mesmo lugar. Ativos bons, né, que eles vão repercutindo através do lucro, né, ele vai repercutindo o preço e ao longo do tempo. Se esse gráfico aqui fosse um gráfico de 9 anos, por exemplo, você vê que você ficou com um ativo aqui praticamente empacado e ele não fez nada. Então, muitas vezes é sinal de que é um ativo que não serve e a gente tem que pegar e sair dele, tá? Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui numa oscilação dessas, tá? O que a gente tem que cuidar quando for traçar um stop é para não colocar, se aqui, você sabe que o risco de cada ativo ele pode ser medido, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, como calcular os riscos de cada ativo, mas aqui você olhando assim, a grosso modo, tá? Existe a fórmula para calcular a variância, para calcular o desvio padrão de cada ativo, né? O risco é o desvio padrão, tá? Então, nesse ativo, a grosso modo, você pode ver que ele varia entre 30 a 50. Se você, por exemplo, lançar um stop dentro dessa área, é muito provável que você vai ser estopado, né? Então, não teria porquê, por exemplo, você for lá e colocou um stop a 35 no ativo, tá? Então, se você faz isso, né? Você está dentro da área de oscilação do ativo e é muito provável que você vai ser estopado. Então não faria muito sentido você lançar esse stop aqui dentro dessa área, sendo que então você espera chegar em 50 e vende por 50. Tá? Então o stop ele te protege, tá? Quando você coloca fora da oscilação. Nesse ativo aqui, onde o risco que você já sabe, tá? Ele é um pouco mais de 20%, o risco desse ativo, se você comprou ele, você tem que estar ciente, tá? Que nesse caso aqui, ele é um pouco mais de 20, você teria que colocar um stop para se proteger a 28 aqui, né? Quando ele está no 30. Se você colocar no 30, você vai ser estopado. Porque o que acontece? Existem duas grandes forças no mercado, né? Que são as forças compradoras e as vendedoras. Quando o ativo chega em 30 aqui, é sinal que uma grande força compradora age sobre ele e faz com que ele suba. E a mesma coisa acontece quando ele chega em 50. Uma grande força vendedora, ela age e o ativo começa a cair de novo. E assim vai sucessivamente, tá? Agora, se ele rompe essa barreira dos 30, é sinal que ele vai cair muito mais, porque foi rompida aquela grande força compradora, né? Então, por isso que se traça um stop abaixo daquela força, porque daí você vai estar protegendo o teu ativo, tá? Então, antes de eu mostrar para vocês como lançar um stop, é muito interessante que antes de lançar o stop, vocês saibam o risco de cada ativo para evitar de serem estopados aleatoriamente. Não se sai colocando stop em um ativo aleatoriamente, ok? Vocês têm que conhecer o risco de cada um, calcular antes de lançar. Ah, mas eu comprei o ativo a 40, ele já está lá em 60 e eu quero colocar um stop. Bom, nesse caso aqui, que ele é 20%, se ele subiu para 60%, os 50% ele virou a nova resistência, que ele ficou, o novo ponto de baixo virou 50%. Então você tem que colocar, você comprou a 40%, ele já está em 60%, você vai ter que colocar o novo stop dele em 48%, por exemplo. Certo? Então é isso que tem que estar bem claro. Tá? Então, como lançar esses stops? Tá? É muito fácil, tá? É muito simples de fazer um lançamento do stop.
Aqui eu estou no home broker da minha corretora, tá? Cada corretora tem o seu home broker, pode ser diferente um do outro, mas na hora de lançar o stop ele é muito parecido, tá? Então você vai clicar no vender o ativo, da mesma maneira que você vai vender o ativo normalmente, e você vai ver que aqui nessa aba tem a parte da ordem, e ao lado ela tem ali o stop. Então ela é uma ordem stop, tá? Você não vai emitir a ordem, tá? Você vai lançar aqui, é interessante, porque ela só é lançada para o mercado quando atinge aquele parâmetro que você informou, tá? Então, por exemplo, lá naquele caso do ativo que eu falei que ele está oscilando entre 40 e 30, se eu quiser lançar aqui um disparo, né? Eu vou lançar, por exemplo, a 28, né? Então, quando o ativo chegar em 28, não quer dizer que ele vai vender para você a 28. Ele vai disparar a ordem e vai oscilar dentro do parâmetro que você informou, tá? Então, aqui é onde você coloca, tá? Existem dois tipos de stop, o stop loss e o stop gain, tá? O stop loss, ele é quando o ativo for se posicionar para baixo, você vai dar o limite para ele chegar para emitir a ordem para vocês. Naquele caso que eu estou colocando, se você colocar aqui 28, tá? E você sabe que o ativo ele oscila, a liquidez dele é em torno de 5 a 10 centavos, isso é fácil de olhar também, você vai olhar no book de ofertas, né? E vai ver, existem ativos que têm uma grande liquidez que ele varia só 1 centavo entre compra e venda, né? Então, um ativo de grande liquidez. Mas tem muitos ativos que a liquidez é um pouquinho maior, então, menor, então você vai colocar, se for 28, você coloca aqui, por exemplo, 27,50. Então, o que acontece? Se o ativo cair para 28, a tua ordem é disparada e entre 28 e 27,50, a corretora o mercado vai lançar para você, vai ser executado na melhor oferta, certo? Se você deixar os dois números iguais, 28 e 27,99, e a liquidez desse ativo é maior que isso, a tua ordem pode passar em branco, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por exemplo, ele foi a 28 e caiu para 27,50 direto, e você lançou a 28 e 27,99, a tua ordem ficou para trás, tá? Então, eu estou totalmente protegido quando eu lanço uma ordem stop? Não. Primeiro, por isso, você tem que ver essa questão da oscilação, da liquidez. E segundo, porque você pode lançar uma ordem, ela vale aqui até 30 dias, você pode colocar aqui o período que você quiser, né? Até 30 dias. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, dia 6, eu posso lançar até o dia 6 de março, né? Que é 30 dias. Então, não posso esquecer disso também, porque senão eu vou lançar uma ordem só para o dia, ele finaliza o dia, a tua ordem termina, né? Então, colocar para 30 dias, certo? Deixo aqui a liquidez, por exemplo, se ele for em torno de 50 centavos, eu vou colocar 27,50 aqui, tá? Se isso aqui está marcado, eu sou obrigado a lançar também o stop gain. Por exemplo, o ativo quando chegar em 50 eu quero vender automaticamente. Eu posso deixar as duas ordens lançadas, tá? Mas se eu quiser lançar só a ordem loss, quando o ativo cair, é só eu desmarcar essa questão aqui da simultânea, tá? Então não é obrigado a lançar as ordens simultaneamente, tá? Então é bom saber, é assim que se lança uma ordem em stop. Então é bom saber que você não está totalmente protegido, porque se o ativo abrir no outro dia com um gap muito grande de baixa, a tua ordem passou direto e não foi lançada no mercado, tá? Então, mas é uma ferramenta boa que se pode usar. Por exemplo, você comprou um ativo por 100, o ativo já está com 50% de ganho, você sabe que ele ainda tem potencial de valorizar, de continuar valorizando, sabe que o risco dele ali é em torno de 10%, então você vai, os 50 lá, você vai colocar em 45, 44, um pouquinho abaixo, né, 44, já está com um ganho bom, né, o stop para baixo, se quiser colocar para cima, você pode colocar também, quando o ativo chegar lá naquele preço maior, o mercado vai vender para você, certo? Depois de lançados aqui, você vai colocar a quantidade, geralmente a quantidade que você tem, ou se você quiser lançar um stop de parte, né, proteger de parte, pode também fazer, né? Então lança e coloca em vender, tá? Detalhe, você não está lançando a ordem no mercado, ela só vai ser lançada no mercado disparada quando atingir aquele preço do parâmetro que você deu.
ok? Então, essa é uma das proteções que se usa. E a terceira que eu falo para vocês, que são opções, tá? A opção, ela é um seguro. Tá? Se você comprou um ativo, por exemplo, você está olhando um ativo, você quer investir naquele ativo, mas você não tem certeza se você está certo ou não na tua tese de investimento. Então, você pode comprar, por exemplo, comprou um ativo por 100 e olha quanto custa para proteger ele por 100, comprando, por exemplo, uma ordem de venda, uma put, né? Quando você compra uma put, é um seguro que você está comprando, está obrigando alguém para comprar por um preço definido. Por exemplo, se for o 100, eu quero comprar por 100, mas se cair de 100, eu quero obrigar alguém a me pagar esse 100 de volta. Daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, tudo isso pode se escolher no mercado, tá? Então, pode-se fazer isso também, comprar esse seguro, tá? Posso também reduzir o risco, ou seja, comprei um ativo e ao mesmo tempo eu quero lançar uma opção de venda, eu estou comprando por 100, para daqui a 30 dias quero vender por 105 e vou olhar quanto é que está uma call lá, para quanto que estão me pagando para esse ativo se ele chegar em 105. Vamos dizer que ele esteja me pagando 2%, então você recebe os 2% adiantado, está diminuindo o teu risco do 100 em 2%, ou seja, se não chegar lá naquele preço, o ativo não te custa mais 100 e sim 98. Então, é outra forma também de proteger o teu patrimônio, ok? Então, assim se usam opções. Certo? Então, com esse vídeo, eu quero compartilhar contigo as formas, né, que se tem de reduzir, então, o risco global. Primeira coisa, não se vende tudo, ok? Pode-se analisar a carteira e reavaliar ela para reposicionar um ou outro ativo que esteja com lucro bom, mas não se pode vender todo o teu ativo, porque o mercado é dinâmico, você venderia, e se você não precisa do dinheiro, você faria o quê? Teria que comprar outros ativos, né? A renda variável, para quem tem objetivos de longo prazo, já é a melhor forma de se proteger, né? Se eu tenho meu objetivo bem definido. Não faz sentido eu precisar do meu dinheiro para daqui a 3, 4, 5 meses e aplicar todo o meu dinheiro em renda variável, porque pode acontecer de chegar naquele momento, você precisar do dinheiro e o ativo está abaixo do que você pagou. Esse é o maior problema, esse é o maior risco que você tem, certo? Então é isso, essa é a forma que eu finalizo com você esse vídeo, colaborando e que você entenda, né, esses dois grandes grupos de risco, como proteger teu patrimônio, tanto do risco específico, que é diversificando, tanto do risco global, que é lançando stops, realocando tua posição, ou comprando opções, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.